E vem conferir a crítica do dorama Um Bom Garoto. E terminou no Prime Video com 16 episódios o dorama Um Bom Garoto. Dorama esse que conta a história de um grupo de ex-atletas olímpicos que acabaram se aposentando do esporte, mas acabaram entrando na polícia local. A partir daí, um grande crime que afeta toda a cidade acaba envolvendo eles e eles acabam tendo que resolver esse mistério. Bom, essa é uma série que ele tem muita coisa boa. Mas ao mesmo tempo que ele tem muita coisa boa, ele tem muitos contrapontos negativos. E pra mim, essa série só não é excelente por causa da quantidade de episódios que ela tem. Porque pra quem não sabe, Um Bom Garoto tem 16 episódios. Por média de 1h10 por cada episódio. Só que se você parar pra pensar, por que os episódios têm mais de 1 hora de duração, 16 episódios? Porque esses doramas que chegam nas streamings, eles chegam como algo a mais para sua plataforma, como a Prime Video ou como a Netflix, que é um dos streamings mais fortes como se fala de dorama fora da Coreia. Mas quando você pensa, por que existem tantos episódios? É simplesmente porque na Coreia eles passam essas doramas na TV. Então quando você pensa em horário e você pensa também mais do que isso em quantidade de episódio, você percebe visivelmente que eles são feitos para entrar na grade semanal da TV. Então isso acaba sendo um problema, porque para a TV, semanalmente, pode fazer sentido porque a emissora pede. Mas e quando você foca na história? Quando você foca na história, você vê que nem toda história, eu diria mais, poucas histórias têm tanto conteúdo para se contar por 16 episódios, sendo que tem mais de 1 hora de duração por cada. Então o que vai acabar acontecendo? Vai ter episódios que a história não vai andar muito, tem algumas histórias pessoais, premissas de cada personagem que você vê que vão ficando repetitivas, que vão ficando cansativas, e até alguns assuntos interessantes você acaba percebendo visivelmente que eles não conseguem ser desenvolvidos como poderia ser. Porque os primeiros 3, 4 episódios eu acho excelentes. Porque eles apresentam perfeitamente as sequências de ação que são incríveis. Eu sempre elogio isso na maioria dos doramas que focam em ação. Eu vou falar mais uma vez. Quando você pensa no cinema hollywoodiano, o primeiro passo de grande mudança deles foi quando o Jack Chan, que é chinês, chegou nos Estados Unidos e ele colocou o seu estilo de ação para o cinema. Quando ele fez isso, a ação mudou. Mas qual que era o estilo dele? Era de fazer muitas das suas próprias cenas, mas mais do que isso, os cortes que eles colocavam. Normalmente, quando você vai dar um soco, normalmente a câmera cortava antes e depois já mostrava atrás da pessoa para você sentir que o soco aconteceu. O Jack Chan deixava um corte a mais. Esse corte a mais fazia com que a ação parecesse mais violenta, o impacto parecesse maior. E depois dele, a evolução do cinema asiático foi muito grande. E a partir daí você consegue perceber isso nos doramas. Até doramas mais simples têm ação melhor que muito filme de muito orçamento hollywoodiano. Porque eles fazem com que os cenários sejam reais, que a ação ela tenha menos cortes e você sinta aquilo. E aqui isso acontece exatamente isso. Mesmo que às vezes os doramas sofram muito com cenários muito cenográficos e acabem fazendo com que tire um pouco do impacto, a ação é muito fluida. E isso acontece aqui. Mas até isso acaba sendo um problema, porque no começo é muito bom, com 16 episódios, 1 hora enjoa um pouco, mas eu gosto da ação. Tanto a que envolve fisicamente, como a que envolve com armas. Eu gosto muito de como eles pensam no cenário e constroem a ação para ela funcionar muito bem. Isso me interessa bastante. Os personagens principais, o grupo é muito bom porque eles são muito carismáticos, e eles funcionam muito bem, tanto individualmente como juntos. Quando a máfia russa, a principal traficante acaba aparecendo, você percebe que é o Satan, acaba melhorando um pouco mais a história porque ela dá algo a mais, mas você vê que isso demora muito para acontecer. Visivelmente, Um Bom Garoto devia ser dividido em 2 temporadas e assim talvez a história fluirisse melhor, porque aqui você não sente isso. Ele começa muito bem, ele apresenta bem os personagens, ele apresenta bem a história, ele apresenta bem o vilão. Só que depois desses 4 episódios, os próximos 4, 5, eles começam a desenvolver os personagens. E até aí você vê que eles continuam mantendo bem o ritmo, bem a ligação entre eles, você entendendo muito bem como a amizade deles vão sendo construído, como o romance vai sendo construído, e até a metáfora do esporte para a vida funciona bem. Mas isso aí, você ainda tá falando
de 9 episódios. Ainda falta muito episódio para acabar. Então você começa a ver que até alguns dilemas são muito mal explorados, muito mal trabalhados, algumas relações não funcionam muito bem, na minha opinião. Eu acho que até algumas funcionam bem, mas é tão longa a série que você tem que começar a criar histórias do nada. Isso acaba prejudicando algumas discussões profundas. Acabam não sendo tão profundas assim por um outro motivo, que é: se essa série é feita para TV, você tem que meio que aliviar para todos os públicos. Então você vê que algumas histórias que poderiam ser mais pesadas sobre lesão no esporte, a perda do esporte, você vê que eles vão muito mais leve, muito mais tranquilo, para não entrar em assuntos tão polêmicos que prejudicasse a classe, que prejudicasse a faixa etária que ia ter na série e acabasse tendo que passar em outros horários. Então isso também prejudica. Tem uma sequência com a personagem praticamente torturada e você vê que eles pegam muito leve nessa parte porque não pode mais a fundo. Lesão no esporte, você vê que é algo que é um assunto mais profundo, eles não vão. E de novo, você tem muita coisa interessante que eu acho que eles não vão tão a fundo, como principalmente no esporte em si, que com 16 episódios eu tinha a obrigação de trabalhar um pouco mais do tema. Então isso também me incomoda. No fim, Um Bom Garoto, ele tem episódios muito bem dirigidos, ele me prendeu pelos 16 episódios, é um bom dorama, mas me deixa triste que ele poderia ser muito melhor. É o famoso potencial desperdiçado, porque você vê que tem potencial para ser melhor, você vê que tem qualidade para ser melhor, você vê que em ponto ele consegue ser o que a série deveria ser, mas com tantos episódios, muitas coisas ficam narrativas e repetitivas, e no final a série até termina num ponto mais abaixo do que ela deveria ser. Não termina mal, mas demora tanto para acontecer as coisas que você sente esse problema de o ritmo faltar chegar lá, você sente que as histórias perderam um pouco sua força na quantidade de episódios e isso acaba me incomodando. Poderia ser melhor, mas eu acho que eles não conseguem trabalhar tão bem tudo o que eles prometem. A ação continua excelente, a briga, por exemplo, dentro do túnel é maravilhosa como eles filmam, mas ainda acho que a série poderia ser melhor. Concluindo, Um Bom Garoto, ele tem boas ideias, uma ótima premissa e um começo promissor. O problema é que com tantos episódios, você vê que as narrativas vão perdendo a força, alguns discursos vão perdendo a sua força e alguns personagens vão ficando um pouco repetitivos sem conseguir evoluir nos seus 16 episódios. Com menos episódios, mais enxuto, eu tenho certeza que essa série seria muito melhor do que ela foi. E por isso que eu fecho Um Bom Garoto com uma nota 7 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Um Bom Garoto? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.